começamos a discutir um projeto para comemorar os 200 anos de nascimento de Darwin e mais os 150 anos do livro da origem das espécies pela seleção natural. E a gente identificou que muito pouca gente sabia que Darwin tinha passado por aqui pelo Rio, tinha ficado tanto tempo aqui. Então nós começamos a estudar sobre essa passagem. Nós tivemos a presença do Charles Darwin, que nós tivemos aqui em 1832, quando ele fez a viagem do Beagle, parou no Rio de Janeiro e veio de cavalo até a parte de Macaé. Então ele passou descrevendo algumas finalidades, algumas coisas que se destacaram em sua viagem, que chamaram a atenção. E entre esses lugares, nós tivemos os beach rocks. E aí, numa dessas idas de campo, eu fiz uma pesquisa, estava fazendo uma pesquisa, fui até essas rochas na beira da praia de Jaconé. Aquela região toda já é um polo científico com vários estudos que demonstram a importância para a humanidade dos beach rocks de Jaconé. E aí eu chamei o Renato Ramos, hoje meu colega da UFRJ, e fomos estudar. Fomos até lá, junto com o Vitor, também um outro colega, geólogo, coletamos amostras e começamos a descrever essa rocha. Tem possível impacto na dinâmica ali do mar, né? Os professores e especialistas já falam sobre isso. Hoje aquela rocha ela é usada por muitos pesquisadores para construir as curvas de variação do nível do mar no passado da Terra, no que a gente chama de Holoceno. Essa seria a característica principal? Do ponto de vista científico Tanto é assim que existe hoje um atlas de rochas sedimentares, onde essas rochas são colocadas como padrão. Uma linha do tempo, onde enuncia a evolução da região, suas propriedades, olha aqui no caso aqui a época da família Roberto Marinho, a Brascan, aqui a DTA, não é proprietária, nós sabemos que ela está sob permissão da prefeitura, então o terreno é público, é um terreno da União. Ele não tem propriedade. E aqui estaria então localizado os silos de armazenamento do petróleo, a área de tancagem. Essa área aqui, assim, na minha infância toda, eu sabia que ela pertencia ao Roberto Marinho. Após o falecimento dele, parece que ela foi vendida. Não se sabe direito, né, se é para a empresa imobiliária Brascan, que é o boato que corre. Mas há muitos anos atrás, isso aqui era uma fazenda, o nome dela era Fazenda Boa Vista. Aqui então ficaria as estruturas. Inicialmente, um primeiro mole com a intenção de proteger alguns metros da faixa costeira. E o primeiro projeto então vem apresentar o segundo mole do lado leste. Como se ocupa uma área de mar desse jeito? Que terra é essa? De quem é essa terra que é pública? Eles podem ter a propriedade da terra, mas e a propriedade do mar? Como se ganha aterrando a praia? Todo esse processo se deu
através de uma grande fragilização do sistema ambiental do Rio de Janeiro. Audiências públicas que foram marcadas completamente ilegais, com pouquíssima participação popular, a fragmentação do licenciamento ambiental, né? E o resultado disso é que houve muitas lutas de resistência. O problema começa já depois de 2012, acho que foi essa data, quando a gente publica até a segunda versão já desse trabalho, e descobrimos que existia um projeto de porto para essa área. Nós soubemos desse empreendimento através de noticiário, através de jornais. E a partir de então foi criado esse movimento, a sociedade civil, tanto de Saquarema como de Maricá, se juntou para tentar barrar isso aí contamos com a ajuda do Ministério Público, através de ação civil pública. As notícias foram chegando, aí eu resolvi fazer uma página no Facebook, era Fora Estaleiro e Porto de Jaconé. E a gente teve muito debate sobre isso, conversando sobre isso. Então, esse grupo, que não tinham só jovens, mas outros moradores da região ali, né, se juntou e somou esse movimento, e a gente começou a ver quais as melhores estratégias. A gente fazia panfletos, ficava contando, falando do que o mal que seria para o local, né? O local e a adjacência, né? O entorno, né? A gente ia para Ponta Negra, Saquarema, saía distribuindo, falando, contando. A gente fez um trabalho muito bacana, assim, para explicar, né? E tampouco estipulamos um líder, e sim foi um pool de entidades, escolinhas de surf, ONGs, entidades civis, pessoas envolvidas em projetos ambientais, e isso tudo veio favorecer, junto com a internet, a disseminação de informação à população. Nós participamos de várias audiências, de vários momentos de discussão. Então a gente conversou com alguns deputados da Assembleia Legislativa, chegamos a ter reuniões para conseguir entender qual era a melhor forma. Foi daí que depois a gente conseguiu uma audiência pública para tratar do tema. Houve uma tentativa de tombamento da praia de Jaconé, né? Mas isso também foi barrado quando chegou na hora do governador Pezão assinar. Algumas secretarias, em função dos projetos que tinham ali nessa área, travaram esse tombamento. Uma região riquíssima na fauna marinha, uma área de reprodução de várias espécies, referência de aves migratórias. Temos aqui também um costão praticamente intocado com espécies nativas. Ali tem uma biodiversidade ali muito grande no entorno daquelas pedras ali. Eu mergulho lá, eu pego o mexilhão. Então é uma temeridade do ponto de vista locacional, do ponto de vista da paisagem, da perda de valor de uma paisagem incrível que é da praia e da Gruta da Sacristia, do valor ambiental, porque ali tem tartaruga, tem uma série muita gente pesca naquele lugar. O pescador não é ouvido, mas o principal impactado é o pescador, da onde tira o seu sustento, né? Da lagoa, do mar. Estão querendo destruir mais um pedacinho do nosso planeta. Uma área exuberante dessa, tipo de natureza, de riqueza, entendeu? Estão querendo construir um porto para envenenar essas águas, envenenar essas terras. Daqui é tirado o meu sustento, ó. Os pescadores chamam aquele lugar ali de mata-fome, desde a antiga. Mata-fome, porque dificilmente você vai num lugar desse, você volta sem peixe. E lá na região justamente... Por causa de quê? Por causa dessas pedras. Entendeu? É tipo um berçário, onde o peixe fica protegido. Isso aqui mata a fome de um monte de gente. E se esse porto vier para cá, isso acaba. Junto com esses aqui, vai acabar um monte de coisa, inclusive eu, porque meu desgosto vai ser muito grande. Nós fizemos inúmeras manifestações e uma vez teve a manifestação do Porto Sim, uma manifestação até meio, não entendi muito, tinha um carro de som enorme, algumas
carro da prefeitura, eles foram bem apoiados, entendeu? Ao contrário das nossas. Os governos de partidos, digamos, do campo das esquerdas, quando vão para o poder, infelizmente há uma desmobilização e uma cooptação muito grande do movimento social. Isso nós temos visto no Brasil nos últimos 15, 20 anos. A Prefeitura de Maricá oficialmente apoia o empreendimento, né? Então, muita gente, e essa é a questão, muita gente é levada a crer que é uma grande escolha para Maricá, que é a salvação da vida das pessoas, que elas vão ter emprego, que é a grande coisa que se fala, né? Como se fosse assim maravilhoso, né? Alguns são a favor do porto porque acham que vai ganhar alguma coisa com isso, que vai favorecer, tipo, com a venda das casas, principalmente quem vem de fora. Quem comprou aqui para ser veranista ou veio morar aqui depois de um tempo, que acha que vai vender a casa por valores exorbitantes e vão se dar bem, né, com a situação. Mas tem boa parte é contra. Como eu tenho um vínculo com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu vim a fazer contato com a professora Kátia Mansur, lá no Instituto de Geologia, e vim a levar para ela algumas matérias sobre a nossa campanha. E a partir desse momento o movimento veio a ganhar força e com isso a gente teve um golpe de esperança, uma vez que a proteção dos beach rocks tinha um fundamento mundial. Esses locais serviram para construir a cabeça do maior cientista do século XIX. Cada um deles, uns mais, outros menos, mas todos eles serviram para que aquela cabeça do cara que revolucionou a biologia, revolucionou a teoria da evolução, da seleção natural, cada depósito, cada local que ele visitou é um local de importância internacional. E não pode ser desprezado. Para eles, aquilo ali, os beach rocks, por exemplo, eu já vi diversas declarações, ali eram pedrinhas. Pô. Aqueles beach rocks eram pedrinhas. Na imaginação dele, no imaginário dele, ele não tinha aquela importância, não tinha conhecimento daquela importância, da importância que tem os beach rocks, da importância que tem o Costão Rochoso, aquele cantão de Jaconé. Inclusive, eu vou citar aqui uma das coisas que foram faladas na audiência pública sobre a granulidade da areia, que é única naquele canto ali, única nas praias aqui do Brasil. Ah, porque são umas rochas, umas pedras, pedra tem tanta aí, sabe? Eu acho que é desmerecer a história do nosso planeta, porque a Terra deixa, ao longo de sua evolução, alguns exemplos de sua história. E se a gente olhar as rochas como meras pedras e não como livros de uma biblioteca, a gente vai perder a história do nosso planeta. Se a gente observar bem, agora que a maré está baixa, a gente vê uma série de outros que vão entrando mar adentro. Significa que não são só esses que estão aqui, mas também aqueles que estão para dentro do mar, eles também são importantes para ser estudados. Eles ainda não foram estudados. Cerca de 20% do município de Maricá é abastecido por água potável. O bairro de Jaconé, onde vai acontecer esse empreendimento, parte de Maricá e parte de Saquarema, todo ele tem uns 30% com abastecimento de água potável. Essa água potável para abastecer o empreendimento desse vai vir da onde? No caso do terminal portuário de Maricá, né, o que nós vimos assim de irregularidades foi, por exemplo, a mudança do zoneamento urbano da cidade, que foi alterado pela Câmara de Vereadores, sem qualquer participação pública, sem transparência, transformando aquela região ali, costeira, litorânea, numa área industrial. O licenciamento, né, que autorizava o porto, ele parou. Né? Teve uma hora que foi tão grande a pressão dos impactos que estava tendo ali, foi tão grande dizer, o próprio Ministério Público teve vários relatórios dizendo o quanto os estudos de impacto ambiental não tinham erros no processo,
que eu acho que a pressão toda e da população também fez com que o próprio empreendedor mudasse o projeto. O primeiro projeto, ele encostava o porto nas rochas aqui, no costão de Maricá. E a empresa começa a mudar o projeto dela. De um projeto, aquele grande, que pegava todos os beach rocks, eles começaram a diminuir o tamanho do porto, do tal da estrutura portuária. Começa a diminuir. Se afastou do costão, né? Foi um pouquinho. Na verdade, é 50, 100 metros. 100 metros, ali a água vai ser uma água estagnada. Na expectativa de, assim, poder conseguir eliminar algum tipo de contato com as rochas, no caso, eliminando o mole leste, apresentando uma nova proposta. E, então, nós estamos aqui diante de um mar aberto, o Oceano Atlântico, onde recebe ondulações livres e fortes. E sabemos que não tem como existir um porto aqui. E tiraram, inclusive, o enrocamento do porto, que era o que ia, uma das questões mais sérias, que ia aterrando aos poucos os beach rocks, porque a corrente que traz o sedimento vai em direção ao costão de Ponta Negra. O primeiro projeto vinha com um mole, um pier, bem próximo da área dos beach rocks. Embora eles não necessariamente venham atingir as rochas, as correntes, a formação de bancos de areia e toda um conjunto de possibilidades diferentes pode atuar na região, afetando diretamente a formação rochosa. Na verdade, esse layout aqui é já é depois, não é o projeto inicial. Mas eles, posterior. hoje, depois das críticas primeiras que eles receberam, eles fizeram uma mudança no projeto, desencostaram do costão, que aqui nesse costão nós temos as rochas mais antigas datadas do estado do Rio de Janeiro, 4,2 bilhões de anos. A mesma composição de rochas encontrada na África, comprovando a junção das placas tectônicas. Não há outro lugar na América do Sul nem na África que há registro tão factível de ser visto quanto nesse costão do contato entre a placa sul-americana e a placa africana. Só que aí tem uma questão muito séria, que é o seguinte: as ondas ali, num dia de ressaca, elas passam de 5 metros de altura. Nenhum barco vai conseguir nem entrar, nem ficar num lugar totalmente aberto com aquelas ondas. E considerando que aquela área ali é a área, segundo um estudo feito pelo professor André Carvalho, da UERJ, daqui de São Gonçalo, aquela área ali é uma área de maior erosão do arco praial todo. Ou seja, o lugar onde as ondas mais escavam. Então, construir uma estrutura no lugar que as ondas atacam de frente, no lugar mais batido, me parece uma temeridade. Então, quando eles mudaram o projeto, né, o correto seria começar de novo o licenciamento. Né? E aí eles não fizeram isso, é como se, então tá, a gente mudou e agora continua. Isso não é assim que funciona. Então esse é um dos questionamentos que estão sendo feitos. O que nós estamos vendo, mais uma vez, são os interesses do capital se sobrepondo aos direitos da população e também os direitos da natureza. Um local que deveria estar sendo aproveitado para ter a vocação natural para o turismo, para a ciência, vai ser desmanchado, vai ser destruído se esse empreendimento vier a acontecer. É uma área de lazer, o pessoal que pega onda, os surfistas. Então é uma área que acho que não se presta a esse tipo de uso, não é para esse uso. Estamos na praia de Jaconé, um dos melhores palcos de surf da região. Aqui nós recebemos ondulações de sudoeste, chegando até 3 ou 4 metros de altura. Um potencial incrível, uma área de lazer que atende a muitas pessoas da região, Maricá, pessoal de Itaboraí, Ponta Negra. É um
uma grande quantidade de gente usufruir dessa área natural. A vocação daquela região é para a economia do mar, para a chamada economia azul segundo a ONU. Aquela região ali é uma referência para o surf nacional e internacional. Pode se transformar num polo de ecoturismo. A gente está a poucos quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, a gente está num lugar que inclusive é etapa do Mundial de Surf, né, da WSL. Então assim, a gente recebe turistas do mundo todo para conhecer Saquarema, conhecer o surf de Saquarema, conhecer Maricá. A gente tem esse ambiente preservado, único, que fica na cidade que recebe a etapa da WSL. A gente está colocando em risco não só o ambiente onde vai ser implementado o porto, mas toda a região, com questão de vazamento, com questão de poluição sonora, poluição atmosférica, toda a questão também de superpopulação, que a gente sabe que aconteceu em várias outras cidades, em nome de 338 empregos. Eu acho muito importante 338 empregos, certo? Agora, eu acho que a gente consegue gerar 338 empregos com o surf, com o turismo, com a questão ecológica, com a questão de preservação, né? Com pesquisa. A destruição pode ser sem nenhum motivo e sem nenhum ganho, porque dizem que vai ter um ganho de emprego, 300 empregos. Eu acho que aquele lugar bem administrado do ponto de vista geoturístico, ele pode render muito mais do que 300 empregos. Os mega empreendimentos geram uma certa taxa de empregos no que eu chamo da fase de abrir buraco, que é a fase de obra, mas a operação de um terminal portuário desse porte, ele é feito de forma muito automatizada, portanto, a população de Jaconé e a população de Maricá está sendo iludida, está sendo enganada, achando que vai trabalhar nesse empreendimento. O juiz de uma vara federal, do nada, sem nenhum tipo de conversa com a sociedade, com o argumento de que ele geraria 5 mil empregos. A gente está com um documento aqui da própria DTA Engenharia, apresentado na Assembleia Legislativa, né, na audiência pública, e que ele fala aqui na geração de, vamos achar a página, 338 empregos diretos. Está escrito no documento da DTA Engenharia. O juiz que assinou a liberação recentemente, agora, esse ano, ele diz no texto dele que vai gerar 5 mil empregos. A DTA Engenharia diz que vai gerar 338 empregos. O último documento que eles apresentaram é 300 e poucos empregos. Então, isso aí já é o que seria assim, o grande motivo da construção é o país está acabado e aí você precisa construir dar emprego para essa gente. Claro que ninguém é contra o emprego, obviamente que ninguém é contra o emprego. Mas eu acho que consegue-se muito mais empregos fazendo projetos mais sustentáveis. Na época, isso fez um movimento muito grande, uma discussão enorme das pessoas se posicionando a favor, contra e tal, porque estava ali, né, para acontecer. Como isso deu uma parada, as pessoas também pararam. Né? E aí veio outras coisas nesses anos, né, a pandemia e outros assuntos que acabaram tomando forma e as pessoas pararam um pouco sobre isso. E também mudou o empreendimento. Então, eu acho que agora, se isso volta, a gente tem que rediscutir isso e recolocar isso no debate. Porque eu já não sei mais como as pessoas pensam hoje, porque hoje mudou a realidade um pouco também, né? Hoje, até Maricá, até a cidade de Maricá hoje, ela é um dos maiores recebedores de royalties. Então, o poder público está com muito recurso público. Então, eu acho até que isso faz diferença para as pessoas pensarem assim, será que a única forma de desenvolver o município é colocando um porto aqui? Então, eu acho que hoje tem um movimento que pode ser diferente, pode ser um pouco até mais contra esse empreendimento na região, né? Além da mobilização local, através do movimento SOS Jaconé, ele teve uma disputa no campo jurídico muito intensa. Nós conseguimos uma liminar, tá? Essa liminar segurou durante 6 anos qualquer tentativa de prosseguimento, de um licenciamento e das obras. A liminar que existia, ela não permitia a continuidade de nada. Agora, esse juiz que deu um parecer, fez um despacho recente, ele, na verdade, ele não é final essa decisão. É uma decisão no meio, tipo assim, continue a fazer o processo de licenciamento, porque o processo de licenciamento estava parado. Quando não havia ameaça,
os estudos aconteciam naturalmente num ritmo acadêmico. Quando a ameaça surge, né, esses movimentos se congregam. O movimento político, né, que é um movimento social nosso, de lutar pelo direito que a gente acredita, o lugar que a gente acredita, do jeito que a gente acredita que ele deve ser, como, né, um lugar de paz, um lugar tranquilo, um lugar preservado. E os professores, né, eles tinham interesse de manter preservado aquele patrimônio geológico. Começam a utilizar o conhecimento, as pesquisas que eles tinham, toda aquela base teórica que ele tinha, para pautar o Ministério Público em relação à defesa dessa ameaça desse ambiente. E aí, há pouco tempo, a gente soube, né, que essa liminar caiu, né, que o juiz entendeu lá, baseado num relatório novo que apareceu do próprio órgão ambiental, do INEA, que é o órgão estadual, dizendo que a área não tem beach rocks mais, que o empreendimento não atua, não tem mais. Isso também não é verdade. Nós temos fotos, filmes de beach rocks exatamente no lugar onde está prevista a estrutura. O órgão público, digamos assim, que está questionando é o Ministério Público, é o nosso grande aliado nisso, né? Como se todos os outros estivessem, eu não sei porquê, ignorando os problemas que tem, óbvios, tanto no processo do licenciamento, que o INEA deveria ser o responsável, saber quando está errado, né? Ele deveria ser o primeiro a dizer o procedimento certo, mas é como se não visse. Dentro do INEA, infelizmente, o que nós temos visto é um aparelhamento político muito grande, os técnicos não são ouvidos, são colocados de lado e, portanto, esse empreendimento, ele é um empreendimento que deveria ser investigado também do ponto de vista da corrupção que acontece aqui no sistema ambiental do Estado. E também não tem necessidade pública de um porto naquela região, né? O Rio de Janeiro é um estado que tem mais porto por metro quadrado de litoral, né, do que muitos outros. Tem portos, inclusive, subutilizados. Então, por que mais um empreendimento com esse impacto numa região que poderia ter outras coisas? A beleza ali natural poderia ser investido em que seja um turismo sustentável. Nós temos complexos lagunares que são riquíssimos em fauna, flora. Nós temos região com serra, com fontes d'água mineral aqui em Jaconé. Então, lagoas, temos peixes, área de procriação de arraias, baleias. Essa proliferação de novos portos no litoral fluminense tem por objetivo movimentar, né, uma máquina milionária de dinheiro público que é transferido para capital privado, mas na prática a economia do Estado do Rio de Janeiro, em especial em tempos de crise, o que nós deveríamos focar era na revitalização dos portos que já existem, né? Que no passado, quando foram construídos, também já provocaram um passivo ambiental enorme sobre a Baía de Guanabara, sobre a Baía de Sepetiba. Então a gente tem um estado que não tem produção agrícola, que não tem nenhum tipo de produção além do pré-sal, além da atividade petrolífera, né? E a gente já tem 3 portos para atender a nossa demanda, entendeu? A gente não precisa de um outro porto num estado que tem uma faixa costeira aí, sei lá, de 600, 700 quilômetros no máximo. Você tem 4 megaportos, um porto a cada 200 quilômetros, para atender que demanda, sendo que a gente não tem a indústria que São Paulo tem, por exemplo. São Paulo também já tem um megaporto, então o Brasil não precisa de um outro porto. Vai ser uma destruição de uma área que possivelmente não vai ter nem uso. Arrisca-se um elefante branco, o que é pior. De construir, de aterrar e ninguém se instalar ali naquele ponto. Portanto, é desnecessário, no atual situação da economia brasileira, em especial do Estado do Rio de Janeiro, a implantação de mais esse porto, em especial num lugar tão singular e tão bonito como a região de Maricá. A praia de Jaconé não precisa
Eu acredito que o interesse tenha surgido por aquele projeto, tá? Porque lá pelos idos de 2011, 2012, o prefeito da época, ele estava vendendo Maricá, tá? Para o mundo todo. Então tinha ali projetos faraônicos como esse do Porto. É importante entender que o Porto de Maricá, ele está dentro de um contexto em que o Estado do Rio de Janeiro optou por um modelo de desenvolvimento do chamado mega empreendimentos industriais. Foi em função desse projeto desenvolvimentista que se instalaram no Rio de Janeiro vários projetos industriais altamente impactantes para a natureza e para as populações. No início do projeto, né, no início, quando isso surgiu para a gente, existia todo um movimento no Brasil, né, na questão dos megaprojetos, né? Existia Belo Monte, existia todos esses movimentos todos, né? Então, o governo federal, junto com o governo estadual na época, e a prefeitura de Maricá, junto com uma empresa que, teoricamente, Silvestre falou em um momento, de que essa empresa, na verdade, não é dona do terreno, né? Em parceria com a prefeitura de Maricá, eles passam a ter posse desse terreno e eles têm o interesse de aproveitar esse movimento, né, de grandes empreendimentos e construir um mega empreendimento, um mega porto, né? Paralelamente a isso, existia o processo de terraplanagem e de construção do complexo petroquímico do estado do Rio de Janeiro, né? Que era para atender o Comperj, era o porto do Comperj. Itaboraí. O Porto de Açu fica, sei lá, 200 quilômetros daqui, o Porto do Rio de Janeiro mais próximo, 50, 60 quilômetros, 80 quilômetros no máximo, mas era um porto de cargas, então um porto para atender essa questão de tonéis e de gás seria o Porto de Jaconé. No mapa, aqui embora preto e branco, aqui, o terminal de Ponta Negra, seria disto do Comperj, da refinaria do Comperj, 35 quilômetros. A ideia inicial, então, seria o transporte do pré-sal para Ponta Negra, e do petróleo para Ponta Negra e, consequentemente, enviado para a refinaria. Mas a refinaria sofreu uma baixa, nós não temos notícia de que o projeto está indo para frente, né? E o que acontece? Agora, o novo projeto visa o transporte do petróleo, do pré-sal, até os silos de armazenagem em Jaconé, e estes que vão abastecer navios, grandes navios petroleiros para a Europa, para outros países. Então, nós vamos passar, nesse caso, a fazer armazenagem de petróleo, né, tancagem. E todos nós sabemos que onde há o transbordo de petróleo, a iminência dos desastres ambientais é certa, é constante o vazamento. Então a ideia é colocar um mega empreendimento com tancagem de óleo, né, para atender uma demanda que não existe mais, que seria a demanda do Comperj, que hoje não é nem mais refinaria, nem muito nada. Infelizmente, eu acho que tem algum acordo ali muito esquisito, que eu não sei dizer qual é, mas é estranho, porque é uma insistência nesse empreendimento que não faz sentido, porque a justificativa de existir é para dar um apoio, uma justificativa é para dar apoio ao Comperj, que hoje já não sabe nem se vai realmente ser desenvolvido, né, num litoral que já tem outros terminais portuários. Então eu não sei nem dizer, eu acho que deve ter algum tipo de acordo antigo, porque essa história é muito antiga e até hoje se insiste nessa história, nessa ideia. O resultado desse ciclo desenvolvimentista foi que levou o estado do Rio de Janeiro a uma falência financeira, uma vez que esses empreendimentos, eles prometiam a geração de milhares de empregos que, na realidade, não aconteceram, e esses empreendimentos industriais, eles foram isentos do ICMS, algo em torno de 185 bilhões de reais por ano, ou seja, deixaram um rastro de destruição ambiental, não geraram os empregos que prometeram, era uma falácia, uma verdadeira chantagem que ia gerar milhares de empregos e, ao mesmo tempo, eles quebraram as finanças públicas porque não pagavam impostos. Então, a perda desses lugares é uma perda irreparável para a ciência, para a natureza, uma perda ambiental, é uma perda de valor de paisagem. Ele tem um valor para a humanidade, uma vez que ali há os registros da passagem do naturalista Charles Darwin aqui no Brasil e naquela região. E justamente aí
a gente tem sítios de extremo valor. O sítio da Ponta Negra e os Beach Rocks são muito valiosos na descrição do próprio Geoparque, que é uma das coisas que a gente precisa fazer à Unesco na submissão do projeto. E em função disso, aquela região ela está sendo analisada como grande parte do litoral fluminense pela Unesco para transformar toda aquela região num geoparque, uma área de preservação do patrimônio geológico, histórico, cultural e ambiental. Temos aqui um potencial turístico imenso que pode ser explorado, junto com a área destinada ao geoparque, que no caso é a preservação do Beach Rock, para que possamos assim ter um desenvolvimento sustentável à região. Essa luta ela não está vencida, ela é uma luta que ela está em curso e é fundamental que as pessoas sejam solidárias para que a gente não perca mais esse paraíso ecológico, aquela região de Jaconé. O que diria Darwin de tudo isso? Eu não sei o que ele diria, mas eu acho que ele ia ficar muito triste, porque uma das coisas que ele ficou mais encantado com esse país foi com a beleza, a diversidade natural. E ele chegar e hoje ver o que se perdeu de Mata Atlântica, o que se perdeu de Restinga por onde ele passou, eu acho que ele ia ficar triste. Caiopá, olha a Saracuruna, Porto, quero não. Caiopá, olha a Saracuruna, Porto e Jaconé, quero não. Niterói, Alaga, Itapuca, vem chamar pro mar, pra Ponta Negra, pra surfar em Jaconé. Caiopá exija seus direitos. Beach Rock gritem, Porto não. Levante e resista, preserve a natureza. Porto em Jaconé, isso não. Sepetiba e Guanabara já tem muito